Neste momento, quero vos trazer uma breve reflexão bíblica. Quero vos falar sobre uma passagem que se encontra no Antigo Testamento, ou seja, no Apocalipse, que é um livro do Novo Testamento. O Apocalipse é um livro das coisas futuras, acontecimentos que irão acontecer. Eu quero dar o tema para esta breve reflexão, a mensagem de 3 anjos, os quais estão preparados para trazer 3 evangelhos. Quando eu digo 3 evangelhos, são 3 mensagens, porque evangelho significa boas novas, mensagem. Mas antes disso, eu quero deixar bem claro que Deus se manifestou ou se revelou aos homens de diversas maneiras. No Antigo Testamento, nós vemos Deus usando os santos profetas. Era homem que Deus o chamou, ungiu com a unção específica para receber uma mensagem da parte de Deus e transmitir ao seu povo. E nenhuma profecia ela é de particular interpretação, porque os santos homens de Deus, os profetas, eles falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes eles nem sabiam o que estava profetizando, por que estava profetizando e para que época essas profecias iriam acontecer. Nós vemos o profeta Isaías capítulo 53, né? Todas quase as profecias deles vieram cumprir 700 anos do nascimento de Jesus e vieram cumprir depois de 700 anos. Então, os profetas eram pessoas que Deus separava, ungia ele para receber de Deus uma profecia e entregar ao seu povo ou a uma pessoa. Deus também se utilizava dos anjos para trazer mensagem. Hoje nós não temos profetas como um ministério para trazer novas revelações, porque toda a revelação de Deus ela se encontra na Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro completo. Tudo aquilo que Deus gostaria que um soubesse a seu respeito se encontra na Bíblia Sagrada. E se existe alguma coisa com respeito a Deus que não está registrado na Bíblia, a Bíblia também já diz, Deuteronômio capítulo 29, que as coisas reveladas são para vós e vossos filhos, as ocultam é para o Senhor nosso Deus. Então jamais o homem irá saber se existe alguma coisa oculta que Deus não revelou ao homem, jamais Deus irá revelar, só pertence a ele. Então, como eu dissera, Deus levantou os profetas para ele receber uma mensagem da parte de Deus e transmitir para a nação, com respeito à nação de Israel, e também individualmente para uma pessoa. E Deus também se utilizava dos anjos. Na Bíblia Sagrada, a Bíblia menciona o nome de 2 anjos, que é Miguel, que é o arcanjo que luta por Israel. Ele trazia juízo, né, sobre o seu povo. Vamos também Gabriel. Gabriel era um anjo mensageiro. Ele trazia mensagem, como nós vimos, trazia mensagem a Maria, né? Houve mensagem também ali para João Batista, né? E João Batista, né? E o pai de João Batista, que é o Zacarias, né? Que ele, quando estava oferecendo um incenso ao Senhor, onde apareceu a ele e disse que a sua esposa Isabel iria ter um filho. Ele já era velho em idade, ele duvidou e por causa disso o anjo disse que ele ia ficar mudo até a criança nascer. Isso aconteceu. Mas neste momento eu quero falar de 3 anjos que estão preparados, segundo o Apocalipse, né? Que se encontra capítulo 14, os versículos 6 ao versículo de número 12, é a leitura em que eu gostaria de fazer. Mas antes disto, eu quero vos dizer que o plano que Deus estabeleceu, né,
Desde a eternidade já existia um plano para recuperar este homem, trazer o homem, né, que se encontrava perdido, né, distanciado de Deus. Como o pecado não pegou Deus de surpresa, Deus já tinha um plano na sua eternidade, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo, né? E Jesus veio a este mundo, nasceu, né? Ele na cruz do Calvário concretizou o plano da salvação, ele foi sepultado e ressuscitou. Mas antes disso, ele veio concretizar esse plano da salvação, concretizou na cruz do Calvário, e ele encarregou essa responsabilidade para transmitir essa boa nova de salvação, não aos profetas, ou seja, ele não separou pessoas, né, individual, né, para transmitir esta mensagem de salvação ou para profetizar novas profecias, não. Ele agora incumbiu esta responsabilidade a todos os cristãos, a sua igreja. E ele deixou bem claro isso quando ele estava na terra, ainda estava perto para ir ao céu. A Bíblia nos mostra, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 28, que ele apareceu os 11 e entregou esta responsabilidade. Assim está escrito, São Mateus, capítulo 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando Jesus apareceu várias vezes a ele, aos apóstolos, né, e designou que eles fossem e aguardassem Jesus neste monte que Jesus tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou dizendo: Eis-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus não entregou essa responsabilidade de propagar e transmitir, de falar a respeito da salvação que foi concretizado por ele, que estava sendo concretizado por ele aos seus apóstolos, 11, porque Judas o traiu e se enforcou-se. Nós vemos também isso no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Marcos, capítulo 16, Jesus entregando também essa responsabilidade aos seus apóstolos, que representavam também a sua igreja, no capítulo 16, os versículos 14 diante, e finalmente apareceu aos 11, aqui vemos também, aos 11, estando eles assentados juntamente, e ele lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto ressuscitado. Tomé duvidou, né? Ele não estava presente naquele momento ali. Em certa ocasião, Jesus veio e apresentou a Tomé, né? Mandou que Tomé tocasse no seu lado, nas suas mãos, né? E perguntou a ele se espírito tinha corpo como ele tinha aí. Tomé creu. Jesus de bem-aventurado, né, os que não viram e creram, ou seja, os que iriam acreditar sem ter visto Jesus, como eu não vi Jesus, né? E milhares, multidões de pessoas que não viram Jesus, mas creem no que está escrito na Bíblia Sagrada. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui vemos Jesus comissionando a propagação do seu evangelho aos 11, né, e toda a sua igreja. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então, aqui nós vemos Jesus comissionando a propagação, a pregação do seu evangelho aos seus apóstolos e a sua igreja. Mais de 2000 anos faz que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está propagando
o seu evangelho para toda a humanidade. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para toda a humanidade, porque todos pecaram e ficaram separados da presença de Deus e carecem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz, São João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio de um varão, e disto deu prova ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Então há um tempo determinado por Deus para que Ele possa vir arrebatar a sua igreja. Nós não sabemos, quando será. O próprio Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe, exclusivamente o seu Pai que está no céu. Ele ocultou o ano, o dia, o meio do seu regresso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, nós sabemos e acreditamos que Ele vai voltar. Assim como as profecias profetizaram, os profetas profetizaram que Ele viria a este mundo para realizar o plano da salvação. O profeta Isaías 7,7 anos profetizou que verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas rebeliões, O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então já se cumpriu a primeira parte da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Está para se cumprir a segunda fase, que é a sua volta para arrebatar a sua igreja. E a maior promessa Ele deixou para a sua igreja. Evangelhos, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 14, quando diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Virei outra vez, porque Ele veio a primeira vez. Virei outra e vos levarei para mim mesmo. Você se levar significa o arrebatamento da igreja, para que você esteja comigo, aonde eu estiver, vocês estejam também. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14, versículo 1, 2 ou 3. E as profecias, ela não falham, todas elas se cumpriram, estão se cumprindo e irá se cumprir. Então a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está anunciando, proclamando esse evangelho, o evangelho de salvação, das boas novas, que consiste em que Jesus é o único Salvador do mundo. Não existe outros meios, outros métodos pelo qual o ser humano possa ser salvo. É verdade que existem muitas religiões espalhadas no globo terra. Todas elas têm o seu fundador, têm os seus ensinamentos pelos quais eles deixaram, apesar deles morrerem e se encontrar na sepultura, mas os seus ensinamentos estão aí para os seguidores. Mas nenhum deles deixaram uma certeza de vida eterna, nenhum deles disseram que iria voltar, iria ressuscitar os seus seguidores. Somente Jesus Cristo foi quem disse que iria ressuscitar, iria arrebatar a sua igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é composta de duas classes de pessoas. Quando eu digo duas classes de pessoas, ou seja, são aqueles que se encontram vivos ainda, que não irão provar da morte física, e aqueles que já morreram, Os profetas do Antigo Testamento, Abel, que morreu, Caim matou Abel, o justo Abel, ele se encontra morto aí. Milhares e milhares de pessoas que morreram, mas morreram com a sua fé viva em Deus, crendo na vida eterna, numa ressurreição eterna. Então o único que veio a este mundo
e disse que ele ia voltar, foi Jesus. E isto ele deu prova. Ele morreu, mas a sepultura não pôde conter o seu corpo. Ele disse que ao terceiro dia iria ressuscitar, diferente de todos os outros líderes religiosos. Jesus foi o único que disse que ele ia morrer e iria ressuscitar. E isto se cumpriu. Quem foi em Israel, em Jerusalém, ao chegar no sepulcro de Jesus, está escrito: ele não está aqui, ressuscitou. Mas todos que vão ao túmulo dos líderes religiosos de todas as épocas, jaz aqui o resto mortais. O de Jesus não se encontra lá. Ele ressuscitou, então ele é a garantia também da ressurreição de todos aqueles que morreram crendo na sua promessa. E aqueles que morreram, né? Então, são duas classes de pessoas: os que se encontram vivos ainda, aguardando a volta de Jesus, e aqueles que morreram, que estão no paraíso, aguardando a ressurreição do seu corpo. Então, cabe à Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem propagado a sua palavra, né? Mais do que nunca nós estamos vivendo, né? Os meios da tecnologia têm avançado bastante, graças a Deus. Por isso que nós temos as redes sociais, né? Nós temos as televisões, aonde a palavra de Deus está sendo propagado. O mundo passou pelo momento difícil, está passando pelo momento difícil, onde muitos foram confinados dentro da sua casa, e o único meio que eles tinham para se comunicar era através dos celulares, através das redes sociais, através da tecnologia. E mais do que nunca, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo se utilizou dessas redes sociais para pregar a palavra de Deus, né? Todos os países tiveram conhecimento do que está acontecendo no mundo e também ouviram falar a respeito da palavra de Deus, porque Deus se utilizou deste momento em que o mundo está passando e levantou a sua igreja para propagar o seu evangelho, o evangelho do reino de Deus. Jesus profetizou, né, várias profecias que iriam anteceder a sua volta, como nós vemos em São Mateus capítulo 24, peste, fome, guerra, né, terremotos, né, em vários lugares. Mas ele disse que todas essas coisas eram princípios de dores, porque está para haver uma grande tribulação. Jesus disse que nunca houve, desde que houve dias, serão dias difíceis que virá sobre a terra. Mas ele disse: mas quando o evangelho do reino de Deus for pregado, virá o fim. Quando o evangelho do reino de Deus for pregado a todas a gente, virá o fim de uma era, ele estabelecerá outra era. Então, como eu dissera no início, o tema desta minha reflexão bíblica são os 3 anjos que estão preparados para anunciar um evangelho, uma notícia. Se encontra em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Vamos ver cada mensagem de cada um anjo. Quando essas coisas irão acontecer? Quando a igreja for arrebatada aqui da terra. Repito novamente, o mundo tomou conhecimento de Deus através do que está acontecendo hoje, essa pandemia, né, que foi mundial. O mundo paralisou para refletir o que é a vida. Deus, na sua soberania, ele permite que muitas coisas aconteçam. E também as profecias bíblicas, ninguém poderá impedir delas se cumprir. Então esse foi um momento para o homem parar e refletir o que é a vida, e principalmente a vida sem Deus.
existe vida eterna. E esta vida eterna, com a salvação eterna, está condicionada no plano que foi estabelecido por Deus desde a eternidade. Que o homem acredite ou não, mas existe uma vida eterna, como também existe um juízo eterno, que está determinado para todos os seres humanos. Existem duas grandes ressurreições: a ressurreição para a vida eterna, como está escrito em Daniel capítulo 12, a ressurreição para a vida eterna. Existe outra ressurreição para a vergonha e desprezo eterno. No Apocalipse nós vemos isto no juízo final, diante do trono branco de Deus. Todos os seres humanos, que é a última ressurreição para vergonha e desprezo eterno, todos irão ressuscitar, todos os ímpios, aqueles que profanaram, desprezaram a palavra de Deus, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irão ressuscitar. Livros vão ser abertos e vão ser julgados conforme o que está escrito nos livros. E todos aqueles os quais os seus nomes não foram escritos no livro da vida, a Bíblia diz que serão jogados no lago de fogo com enxofre, onde arderá eternamente. Irá ser lançado no lago de fogo o falso profeta, o anticristo. Todos eles irão ser lançados no lago de fogo. Os demônios que atormentaram a humanidade também irão para lá também. Então já está tudo registrado na Bíblia Sagrada. O homem se perde se ele quiser, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro atual. Ela diz tudo o que aconteceu até na eternidade. Ela já diz o que aconteceu. Foi revelado a João na ilha de Pátimo, que ele viu o trono branco de Deus no céu, e viu como havia sido morto, estava no trono. Aí já vemos já a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele disse que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. E Jesus veio a este mundo, e João Batista, olhando para Jesus, quando ele foi batizado nas águas, expressou da seguinte maneira: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, voltando para o tema em apreço, 3 anjos estão preparados. Então, Deus não confiou a propagação do Evangelho aos anjos, aos seres espirituais. Apesar dele estar a serviço da sua igreja, a Bíblia diz que eles são ministros de Deus, estão a serviço daqueles que irão herdar a salvação. Nós não vemos eles, mas eles estão atuando no mundo espiritual. Há um trabalho para eles específico, que é proteger. Nós não vemos eles, mas eles estão em evidência, são ministros de Deus. No entanto, com respeito à propagação do Evangelho, Deus não confiou a ele. A Bíblia diz algo que eles almejam, desejam, mas Deus não confiou a eles, confiou à sua igreja. Então, quando a igreja for arrebatada aqui na terra, 3 anjos irão voar no espaço com 3 evangelhos, cada um com evangelho. Quando eu digo evangelho, notícia. Então, o primeiro anjo, nós vemos isso em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, João dizendo: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a todas as nações, tribos, línguas e povos. Veja mesmo, todas as nações,
tribo, língua e povo. Então vemos que vai ser universal. Os anjos, eles são velozes, porque eles são espírito. Então ele a proclamar um evangelho, dizendo com grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então esse anjo, ele tem esse evangelho específico sobre toda a terra, sobre todas as nações, tribos e língua, alertando a humanidade para adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, porque é chegada a hora do seu juízo, a grande tribulação que virá sobre a terra para aqueles que não participaram do arrebatamento da igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo já propaga, já prega que somente Jesus Cristo, somente Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. No entanto, a idolatria é universal. O homem não reconhece Jesus como único para ser adorado, prestar culto a ele. Então, quando a igreja for arrebatada, então esse anjo tem essa missão específica desse evangelho universal, convidando ao povo a temer somente a Deus e adorar, porque é vindo o dia da sua ira sobre o globo terra. E o segundo anjo, no versículo 8, e o outro anjo seguiu dizendo: caiu, 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 Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A grande Babilônia caiu. Pode ser aqui uma cidade, muitos dizem que seja Roma, mas essa Babilônia aqui tem um sentido espiritual também. A grande Babilônia, confusão, ou seja, que propagou heresias, idolatria, afastando o homem da presença de Deus. Eu não quero mencionar aqui diretamente esse país, né? Mas os estudiosos da Bíblia aí se referem à grande Babilônia, né? Perseguia os profetas, né? Matava os profetas, né? Muitos cristãos foram mortos também aí. Então tem um sentido de uma nação, de um país, a grande Babilônia. E os seguia, pode ser também a igreja apostática, né? Aí pode ser uma religião apostata, né? Que não pregava, não ensinava o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro anjo, e os seguia o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, ou seja, a besta é o anticristo que vai se levantar, e a sua imagem recebeu um sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoraram a besta e a sua imagem e aquele que recebera o sinal do seu nome. Então este evangelho que está para ser propagado no período da grande tribulação, no início da grande tribulação, porque não adoraram ao Deus Criador do universo, dos céus e da terra, e para sobreviver no período do governo universal do anticristo, tem que aceitar o seu carimbo e adorar a besta. Para aqueles quebra-fêmea do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não acreditaram na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, irão ficar aqui, né? E realmente muitos irão aceitar o carimbo, irão adorar esse personagem, esse ídolo, né? E realmente, mas já existe uma sentença para ele. Então, esse evangelho desses três anjos é para esta época,
porque Jesus está perto para arrebatar a sua igreja. E a Bíblia já mostra o que vai acontecer. Então, neste momento, eu estou transmitindo a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Apesar de ter muitos que se intitulam-se por profetas, mas a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Eu estou transmitindo a verdadeira profecia. Eu estou pregando a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus escrita. E no versículo de número 12 diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então há uma bem-aventurança para os mortos que dormem no Senhor, porque para estes, eles não estarão aqui no período da grande tribulação. Então as profecias bíblicas, elas irão se cumprir, todas elas. Então, neste momento, eu estou utilizando-me das redes sociais. Eu estou fazendo essa live agora no meu celular, no Facebook, mas talvez alguns irão compartilhar no YouTube, né, no Messenger, no Twitch. Então eu digo para você, neste momento, a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Esta não falha. Jesus comissionou a sua igreja em pregar o seu evangelho a toda criatura. Pregar a toda criatura não é salvar as pessoas, não é que todos irão ser salvos, mas esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos, que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é para uma seleção de pessoas. Ele não selecionou pessoa. Há muitos por aí pregando que há uma seleção. Deus selecionou algumas pessoas para ser salvo. Ele que escolhe algumas pessoas para ser salvo. Esse não é o evangelho. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que a Bíblia nos mostra. Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Graça é favor imerecido, ou seja, a salvação que Deus veio trazer para o homem é um favor imerecido, ele não merece. Então a graça de Deus tem sido manifestada, trazendo salvação a todos os homens, não aos predestinados, a certas pessoas, a certa quantidade de pessoas. E o textual da Bíblia Sagrada é 3:16, porque Deus amou o mundo é a humanidade, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É verdade que Deus já sabe a quantidade de pessoas que irão desprezar e que irão aceitar Ele, mas a salvação é para todos. No juízo final, irão ser lançados no lago de fogo aqueles que ouviram a palavra de Deus, tiveram oportunidades para ouvir a palavra de Deus e deixaram as oportunidades passar. Então Deus não predestinou alguns, de maneira alguma. A graça de Deus é extensiva. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez neste momento alguém que se diz ateu parou para ouvir essas palavras por curiosidade, né?
o Espírito Santo esteja realmente falando ao seu coração agora, convencendo você, apesar de você ser um ateu, né? Por achar que Deus não existe, por causa da sua posição social, talvez você tenha dinheiro e pense que isto lhe vai dar certeza, né? Para você viver por muitos anos, ou nunca morrer, ou talvez você pensar com a morte tudo se acabe. Mas neste momento, falo para você que se diz, eu sou ateu, quando morrer tudo vai se acabar. Eu pergunto, será que tudo vai se acabar? Se você tiver errado e a Bíblia estiver certa, para onde você irá depois da morte? Então, neste momento, talvez o Espírito Santo esteja falando para você agora, né, esclarecendo a sua mente para esta realidade, mas você endurece o seu coração. Você não pode dizer, no dia do juízo final, eu nunca ouvi falar de salvação. Você ouviu falar de salvação. Agora, eu te digo, Jesus Cristo é o único Salvador da tua alma. Só Ele pode salvar a tua alma do juízo final que está para vir, para condenar todos aqueles que desprezaram, que rejeitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus não pode obrigar ninguém a ser salvo. E isso seria quase como uma predestinação, salvação pela força. Mas a salvação não é pela força, é de livre, espontânea vontade. O homem tem um livre-arbítrio. Foi a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quem disse, São João capítulo 5, 24 e 25, diz assim: na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O próprio Jesus foi quem disse. Jesus disse também em São João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia Sagrada também nos diz, em Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, neste momento, eu estou pregando a palavra de Deus. Talvez para muito vai ser a última oportunidade que você vai ter aqui nesta terra. Eu não sei se é a minha última oportunidade, mas com certeza esta live que eu estou pregando agora, falando agora, compartilhando com você agora, é uma das grandes oportunidades, talvez que você teve, ou talvez você nunca teve, mas você está tendo agora, porque Jesus está voltando e Ele está levantando os seus pregadores para propagar a sua palavra através das redes sociais, para que o ser humano possa ouvir a sua palavra, dando a ele oportunidade, porque foi isso que ele disse: quando o evangelho do reino de Deus for pregado a toda a gente, virá o fim. Talvez você nunca foi a um templo evangélico, talvez você nunca leu a Bíblia Sagrada, talvez você more agora no edifício mais alto de uma cidade, né, de um estado, de um país, não sei aonde você se encontra agora, mas a grande misericórdia de Deus está indo aonde você aí está.
Talvez você esteja no seu escritório, talvez você esteja em seu carro de luxo agora, talvez você esteja em um hospital. A palavra de Deus está chegando aí aonde você está. Isso significa que é a misericórdia de Deus, que Ele quer que a sua palavra seja atingido nos quatro canto da terra, cumprindo assim o seu ide imperativo, ide por todo o mundo. Os apóstolos morreram, eles não atingiram todo mundo da sua época, talvez atingiu, mas agora a igreja de Cristo está com essa grande responsabilidade, pregando a sua palavra, que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja e está para acontecer a grande tribulação, que é o cálice da ira de Deus que virá a este mundo que desprezaram a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para a sua igreja o sol da justiça vai surgir, vai raiar, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não estará aqui no período da ira de Deus, da noite escura que está para vir, porque nós somos filhos do dia. E a grande promessa de Deus, existe uma grande promessa de Deus para a sua igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para provar todos que habitam sobre a terra. A grande tribulação é universal para provar todos que habitam sobre a terra. Agora você está ouvindo o Evangelho da graça, da misericórdia de Deus. Mas 3 anjos estão preparados no céu para este período da grande tribulação, com esses 3 evangelhos de juízo, condicionando o homem a adorar exclusivamente a Deus, não o anticristo que está para surgir e implantar o seu governo mundial. Dê crédito à palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você possa ter a garantia de vida eterna com Ele nos céus.